Muito bem, meninas, então vamos para um papo agora que vai ser talvez um pouquinho enérgico, que entre a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre biofilia e design biofílico. Eu acho que aqui a gente já tem uma grande diferenciação nos próprios vocábulos, né? E quando a gente fala sobre biofilia, nós estamos falando de elementos que são vivos, naturalmente vivos. Uma floresta é biofílica, um oceano é biofílico, um animal é biofílico, nós somos seres biofílicos. Quando a gente fala sobre design biofílico, nós estamos falando de estratégias que utilizam a biofilia com uma finalidade X. Experiencial para o humano, a criação de uma determinada atmosfera em um determinado ambiente, enfim. Nós temos um foco final, um objetivo final e vamos usar estrategicamente elementos biofílicos. E aí a gente está muito vinculado também a pensar que a biofilia é vegetação. Então enfia verde, enfia planta e ficou biofílico. Realmente ficou biofílico, mas design biofílico não existiu, né? Porque a gente colocou bastante elementos vivos. E hoje a gente também tem uma migração muito interessante sobre esse conceito, que são a modalidade das estratégias. As estratégias diretas e indiretas, né? As diretas a gente está falando de elementos que são realmente naturais, materiais naturais, elementos naturais. E a gente vai falar de iluminação natural, ventilação natural, a vegetação natural, materiais que são naturais. E o design biofílico indireto, que é quando nós começamos a trabalhar com outros elementos que nos remetem a uma determinada organicidade. Cores vão nos ajudar nisso, materiais, texturas, etc. E isso acaba acontecendo não apenas no universo da arquitetura e do design, mas também no universo do mobiliário, né? E o principal item do design biofílico somos nós, porque a estratégia biofílica é para o usuário, né? Vamos lá, Denise, vamos trazer um pouquinho disso no universo da arquitetura e do design, né? Quando a gente está querendo trazer essa experienciação orgânica para um projeto, seja na arquitetura, seja no design, e a gente vai acabar chegando nas colegas aqui quando a gente chegar no mobiliário. Sim, quando a gente fala de design biofílico, né, com essa diferenciação que você deu, quando a gente pensa um espaço, pensa um projeto como um todo, usando a estratégia do design biofílico, a gente consegue alcançar objetivos muito claros. Trazendo de novo para a prática, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai no cliente, o cliente fala, eu queria ter plantas. Ele não sabe exatamente por que ele quer ter planta. Ele acha que se colocar planta naquele local, ele vai ter um espaço mais confortável. Então, assim, primeiramente, é importante entender qual o objetivo daquilo ali, né? Qual o objetivo de ter mais planta? O que está por trás do pedido de colocar planta? É trazer um ar mais natural? É trazer um ar de conforto? Ou é trabalhar com memórias? Eu queria que isso remetesse à casa, à ideia que as pessoas têm de um espaço verde e tal. Então, é importante a gente conseguir interpretar o que está por trás dos pedidos e, a partir daí, a gente estabelecer, entendi o que se pretende, né, o que se quer, que estratégia que eu tenho. Essas estratégias, elas mudam de acordo com o projeto. Quando eu estou falando de uma casa, eu posso ter um jardim, eu posso decorar minha varanda, eu posso ter uma planta ali entre o sofá, né? Então, a gente tem essa liberdade, né? Essa grande liberdade de poder colocar ali o que a gente quiser. Quando eu falo de uma empresa, são outras questões que a gente tem que trazer. Então, assim, quantas pessoas, que tipo de planta, como que é esse ambiente, tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, pega sol, não pega sol, quer dizer, tem uma série de outras questões. A própria manutenção, quem é que vai cuidar da planta? Na minha casa sou eu, mas na empresa quem é que vai cuidar? Então, tem toda uma outra questão que a gente precisa também resolver. E quando é um hospital? Como é que eu falo que eu vou trazer biofilia para um hospital? Então, é muito importante a gente ter bem claro que aquela ideia que se tem de que biofilia igual planta é errada. Tá? Design biofílico significa eu reconectar com aquelas ideias que eu tenho dentro, cada pessoa, cada usuário tem dentro de si, que remetem a
ao amor que a gente tem à vida, né? O termo é isso, né? Amor aos elementos vivos, tal. Então, aquilo que remete, talvez, à minha infância, à casa, ao conforto, ao ambiente mais natural. Então, como é que eu traduzo isso em materiais, em experiências, né? Que vão realmente, assim, propiciar que eu use materiais específicos para aquela finalidade. E começa no desenho, começa não é prancheta, né? No projeto. Então, eu não posso pensar biofilia no final, quando eu estiver escolhendo a cor. Eu tenho que pensar desde o layout, desde a ideia. Então, a biofilia, o design biofílico, ele pode guiar o desenho do meu layout. Eu posso ter um layout curvo, eu posso ter um layout orgânico, e isso também é design biofílico. Porque é como o Lori comentou, né? São as estratégias que a gente vai adotar para construir aquele espaço, né? E essas estratégias vão muito além de um determinado elemento. São vários que vão oferecer essa experiência, as sensações, né? O sentar, o conforto. Eu vou aproveitar o tato. Eu vou aproveitar até para falar um pouquinho dessa cadeira, né? Dessa poltrona, que é um elemento que pode agregar nesse design biofílico, porque ela é feita com madeira moldada. É uma técnica, né, desenvolvida pelo casal Innes lá na década de 60. Eles desenvolveram não especificamente para essa cadeira, mas porque foram convidados pelo exército americano para fazer as talas para os soldados, né, queimados da guerra. Então, eles acabaram desenvolvendo essa técnica, né, de lâminas de madeira para fazer essa poltrona que encaixa perfeitamente. Então, oferece um conforto, oferece uma sensação de aconchego que vai falar, né, conversar muito com esse design biofílico. E quando a gente fala desse produto em específico, que é essa técnica de madeira moldada, que foi feita nos Estados Unidos, na Dinamarca, a gente também tem uma marca dinamarquesa, né, que na mesma época o Arne Jacobsen estava desenvolvendo também essa técnica, mas para outros fins. E ele acabou fazendo uma outra cadeira. Esse produto que a Luara vai mostrar agora, além de ter sido desenvolvido no mesmo período e com um oceano de distância, tem justamente toda essa aplicação biofílica pensada tanto na natureza para reconectar com o ser humano e também pensada para o ser humano, como o Lori comentou, que também somos seres biofílicos. Além da própria madeira, tem outro material natural, que é o próprio algodão, que traz uma flexibilidade, maleabilidade e resistência para esse produto. E a gente costuma fazer um teste que as pessoas ficam, não faça isso, mas sempre dá certo, porque aqui a gente tem um produto que é de design original e que de fato também é feito, pensado para manter essa resistência e, como a própria Denise comentou, o nível de manutenção, não só numa casa, mas também numa empresa. Quando você precisa considerar uma grande quantidade de mobiliário, no geral, para atender as demandas do dia a dia, isso deve ser levado em conta. Sim. Qual é a resistência, a certificação, qual é a garantia que, de fato, esses produtos oferecem. Tudo isso, lógico, num âmbito muito maior, muito mais abrangente de biofilia, e que passa disso de que biofilia não é só planta, né? Não é só colocar o matinho ali e que tá tudo resolvido, tá tudo certo. O teste da série 7 consiste em virar a cadeira para baixo, né? Seu assento e a ponta do encosto apoiados numa superfície plana e resistente, onde a gente fica em pé na parte mais curva da própria cadeira, na junção entre o assento e o encosto, que na verdade não há. Na original é uma concha única, para de fato testar essa resistência. E as pessoas ficam assim, por que vocês vão fazer isso? Não façam. Né? É o teste da bailarina que a gente costuma brincar aqui, porque a gente faz um plié sobre a cadeira. E aterroriza quem assiste. Sim, sim. Agora, uma coisa muito interessante entre ambos os produtos, né? A cadeira que a gente vai demonstrar, mas essa que nós temos aqui,
E quando a gente fala sobre design biofílico, a gente pode atrelar aqui duas situações biofílicas, né? Uma delas é a materialidade em si. A gente está falando de elementos que estão efetivamente biofílicos, né? Independentemente das suas composições, mas a gente tem um tratado biofílico. Mas, acima disso, a organicidade, né? E aí a gente começa a falar também sobre as questões de biomimético, né? De quando a gente tem uma relação da organicidade que nós estamos propondo no design com um determinado elemento orgânico, no caso, o corpo humano aqui. Então, a gente está indo para duas linhas, né? E agora a gente vai ter que se preparar porque a nossa biofilia vai ser testada com o teste da cadeira. É verdade, vamos testar.